Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Amém. Eu e Melina estamos muito felizes, honrados, com tremor, no nosso coração. E sabemos que a gente tem muito para aprender, mas nosso anseio, em primeiro lugar, é servir ao Senhor, servir essa igreja amada que tem nos acolhido com tanto amor. Então, no que a gente puder servir os irmãos, nos acionem e contem com a gente, contem com a nossa família também, amém? Abra comigo sua Bíblia lá em 2º livro de Reis, no capítulo 4, o verso 8. Irmão, só tem alguns avisos antes, alguns sobre a palavra, mas um especial que você já ouviu ali, eu quero reforçar. Na sexta-feira a gente vai ter a última mentoria para casais do ano. Quem já vem pelo menos uma, levante a mão. A gente conta com a presença de todos vocês, é uma oportunidade para a gente convidar pessoas para estarem aqui com a gente também. Além da mentoria, a gente vai ter outros 2 momentos bem especiais aqui na sexta-feira. A gente vai ter a formatura da Universidade da Família do curso Aliança, que a gente ministrou aqui para 5 casais, então vão ter 5 casais se formando e contando brevemente alguns testemunhos do que Deus tem feito nas vidas deles nesses últimos meses, para te encorajar, para que você esteja aqui com a gente no próximo semestre, ou lembrando de alguém também, encoraje essa pessoa. Então vamos ter esses momentos e vamos ter aqui mesmo em cima, o nosso tempo de comunhão, cada um traz ali um prato. Quero pedir para você entrar em contato com a secretaria para fazer a sua inscrição, você vai ser orientado do que trazer. A gente vai dar um jeito de fazer aqui em cima, porque lá embaixo está em obras, a gente não podia deixar, de fazer ali aquela comunhão abençoada que acontece antes ali da mentoria, tá bom? Esse é o aviso. Amado, sobre o texto em especial que a gente vai ler e sobre a mensagem que a gente vai ler, a gente já vai orar de novo, vamos clamar mais uma vez por aquilo que Deus vai falar nos nossos corações, mas queria fazer 2 observações. Primeiro, que aqui nessa noite, para esse texto, é quase um sermão temático, a gente está bastante voltado para famílias, a ênfase vai ser aqui nesse texto de 2º livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, mas eu vou fazer uso aqui de várias interpretações um pouco mais alegóricas, é um pouco diferente do que você normalmente ouve aqui, é um pouco diferente do que eu, inclusive, costumo trazer como interpretação, como mensagem, como estilo de pregação, mas eu tenho certeza que tem propósitos de Deus nisso, e que o Senhor vai falar muito comigo e com você nessa noite aqui. Quem está comigo? Amém? E eu quero convidar você, se você tiver com alguém da sua família, dá aquele abraço aí na cadeira, feche seus olhos, vamos orar juntos. Eu creio de verdade que, e se você não tiver, feche seus olhos e lembra deles agora, intercede por eles agora. Pode ficar com seus olhos fechados. Eu creio, meus irmãos, que essa palavra, ela exige de nós, que a gente já desde o início assuma aqui uma postura de intercessão, uma postura de oração no nosso espírito. Talvez você vai pensar, puxa, mas nada disso do que ele está falando tem a ver com a minha família. Ou o contrário, às vezes você vai pensar, puxa, que pena que o fulano não está aqui. Mas eu quero te convidar a entrar, enquanto você ouve, em oração pelas famílias dessa igreja e pelas famílias da igreja do Senhor. Nós vamos juntos clamar ao Senhor pelas famílias, seja a sua família, sejam as famílias dessa igreja no plural. É o clamor que eu creio que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, é nessa direção que o Espírito Santo já vai nos conduzir desde esse início. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos a nossa mente, os nossos corações diante de Ti. Nós nos apresentamos como terra fértil, Senhor, para recebermos da semente da Tua palavra, mas agora nós oramos, Senhor, nós entramos num ambiente de intercessão pelas famílias, oramos para que enquanto nós somos ministrados por essa mensagem, o Teu Espírito Santo gere algo em nossos corações, gere algo nas nossas famílias mais uma vez, gere algo nas famílias dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos tomar parte
na responsabilidade daquilo que o Senhor vai trazer para nós nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, que não haja nenhum coração indiferente ao que o Senhor vai ministrar nesse tempo, em nome de Jesus, Pai, e dessa forma que o Senhor Jesus seja glorificado no nosso meio, através do que vai acontecer aqui nessa noite, mas principalmente através das nossas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja diz amém, amém. Meus irmãos, é uma graça, é um privilégio a gente poder falar sobre famílias. A gente ouviu bastante sobre isso, você que esteve lá no retiro ouviu bastante sobre isso nesses últimos dias, porque a família, certamente ela está no centro do plano de Deus. Quando nós olhamos para a Trindade, para a forma como Deus criou, Deus cria e Ele já faz no plural. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali, desde o início das Escrituras, nós vemos o Pai, depois João nos mostra que o Filho já estava presente desde a criação. Nós vemos o Espírito Santo que já pairava sobre as águas e já trazia ordem, já trazia aqui do seu poder criativo, como nós temos sido ministrados também nessas últimas semanas. Então, nós vemos uma criação que é no plural e o Senhor se revelando desde a eternidade a partir de uma família, um pai e um filho. Os três em conjunto, criando o mundo, criando a terra, criando os detalhes e criando o ser humano. Depois nós vemos, principalmente na história da revelação de Deus através do povo de Israel, nada mais é do que a revelação do Senhor através da história de famílias. Quando você lê o Antigo Testamento, o tempo inteiro nós vemos o Senhor se revelando através de famílias. Nem sempre, ou melhor, nunca, famílias perfeitas, famílias com muitos problemas, famílias muitas vezes desestruturadas, disfuncionais, mas mesmo assim, na sua graça, o Senhor escolheu se revelar a um povo através das famílias. Vou te mostrar isso rapidamente. O princípio de tudo em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, nós vemos que o Senhor, Ele não cria 500 pessoas de uma vez, Ele não cria um povo de uma vez, mas o Senhor cria um casal. E a partir deste casal, a partir desta família, então a terra passa a ser cheia dos seus filhos e das suas filhas. Então, isso já é significativo, isso já ministra aos nossos corações. Por que não um Deus que criou em escala várias pessoas? Por que não um Deus que criou em escala inúmeros seres humanos? O Senhor, Ele já queria nos ensinar, já queria nos ministrar através da criação da primeira família, Adão e Eva. Depois, poderia citar outras aqui no meio do caminho, mas vou pular lá para o capítulo 6, nós vemos que, se por um lado Deus criou a partir de uma família, depois o Senhor recriou, ou Ele viabilizou a reconstrução de todas as coisas através de uma família. Noé não estava sozinho com os animais lá naquele barco. A família de Noé estava lá dentro também. Então um homem, amigo de Deus, um homem que andava com o Senhor, um homem que foi sensível à voz do Espírito Santo e não foi salvo sozinho ali dentro daquele barco. O Senhor coloca ali a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, e ali a partir daquela família há então uma reconstrução. Mais uma vez, a família presente na história do Senhor sendo escrita através das Escrituras, ou demonstrada nas Escrituras. Depois, nós vemos, aí sim, a estruturação de Israel como um povo a partir de uma família, a partir de Abraão, de sua esposa, da sua descendência, que avançam algumas gerações depois. Tem aquele que tem o seu nome transformado para Israel, dele vêm as 12 tribos, através dos seus 12 filhos, e dessas tribos, linhagens familiares, que carregavam consigo características especiais, carregavam consigo responsabilidades, ministérios especiais, tinham ali um território específico para cada uma delas. Então o Senhor, de novo, revelando a sua glória, revelando a sua vontade, revelando os seus propósitos através de famílias. E quando você abre alguns dos evangelhos, nós vamos ver a respeito do Messias revelado entre nós.
nós temos árvores genealógicas. O Deus que podia ter revelado o Messias de qualquer outra forma, mas ele escolhe mostrar que o Filho de Deus encarnado, ele também tinha algo a ministrar aos nossos corações através da sua linhagem terrena aqui. Deus chama uma mulher e um homem, 2 jovens, e através deles Jesus é gerado. Ele podia ter colocado ele aqui, ele podia vir pronto, ele podia vir adulto, de várias formas diferentes, mas Deus escolheu revelar o Messias através de uma família. Por isso eu quero, com muita convicção, que você já grave isso: o Senhor tem compromisso com a sua família. E o Senhor, Ele quer revelar a sua glória, o seu poder através da sua casa. E agora sim, entrando um pouquinho nesse texto, é um texto precioso em que nós vemos uma família de fé, uma família que se prostrou aos pés do Senhor, que passou por desafios, que encontrou em Jesus, ou que encontrou no Senhor, no Espírito Santo, encontrou a vitória através dessa família. Eu quero aprender algumas coisas com os irmãos. Então, lá no 2º livro de Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8, nós vamos ler aqui o que está no título da minha Bíblia: Eliseu e a Sunamita. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. E ela disse ao seu marido: veja, que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier à nossa casa, ele poderá ficar ali. Você pode pausar, eu vou lendo com você, a gente vai aplicando juntos. Então fica com a sua Bíblia aberta aí nesse texto, tá bom? Queridos, aqui é difícil da gente trazer uma aplicação direta para os nossos dias. Senão você ia pensar: puxa, eu vou fazer um quarto lá na minha casa, então, para o pastor Jefferson, para o pastor Calixto, e com isso eu vou estar, de alguma forma, agradando a Deus. Não é exatamente essa aplicação que a gente pode fazer para os nossos dias. Pensa que naqueles dias não tinha Bíblia, não tinha escrituras como nós conhecemos. Naqueles dias o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre todos aqueles que creem no Senhor. Ele foi derramado em nós através de Jesus Cristo. Naqueles dias as pessoas não iam aos cultos toda semana. Elas iam poucas vezes por ano. Então, a presença de um profeta, de certa forma, ela representava a presença de Deus em uma casa. A presença do profeta representava que, naquele tempo, aquela família que o recebesse poderia ouvir diretamente a voz de Deus. Lembrando que o ofício do profeta era ser aquele que ouvia a voz de Deus e trazia a direção do Senhor para o povo. E Eliseu, que recebeu a unção dobrada de Elias, tinha esse encargo nesses dias. Ele era o líder dos profetas ali da sua geração, e portanto aquela mulher, entendendo a importância, a representatividade disso, entendendo que aquele homem carregava consigo a presença de Deus, entendendo que aquele homem carregava consigo a palavra de Deus, a direção de Deus, ela então toma essa atitude: a gente vai fazer alguma coisa diferente, para que essa presença, para que essa palavra tenha mais frequência nos nossos lares. Então, se você puder imaginar, e aqui dando uma forçadinha básica, dá uma licença para mim um pouquinho, mas talvez seria como se essa mulher fosse, e a sua casa, líderes de célula. Amém? Está comigo? Pode ser? Podemos imaginar isso nos nossos dias, então, alguém que olha e fala: eu quero esse mover lá na minha casa. Eu quero os irmãos orando aqui, eu quero que esse seja um lugar de salvação, eu quero que esse seja um lugar onde pessoas ouvem do Evangelho pela primeira vez, eu quero que esse seja um lugar de cura. Uma família que decidiu, independente se for isso ou não, aqui estou só ilustrando, mas uma família que decidiu fazer algo a mais para receber dessa presença e dessa glória de Deus na sua casa. Então aqui o texto já começa dando uma direção que não era qualquer família.
O que vai acontecer na sequência não diz respeito a qualquer família. E aqui só para reforçar essa ideia de que não era só uma boa ação para com o profeta, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 10, verso 42, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade eu lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então se hoje, eu e você, a gente decidir dar um copo de água para alguém, entendendo que é um seguidor de Jesus, a palavra de Deus diz que há uma recompensa sobre nós. Então essa mulher, ela fez aquilo, e isso certamente subiu como um ato de adoração ao Senhor. Não só como uma mera bajulação ou um agrado ao profeta, não era sobre isso, mas aquilo foi certamente um ato de adoração ao Senhor. Então uma casa prostrada aos pés do Senhor, uma casa que decidiu erguer um altar diferente de adoração ao Senhor. Vamos ler o próximo trecho, a partir do verso 11. Talvez você possa imaginar, puxa, se é uma família tão abençoada, então, certamente, problema não acontecia lá. Vamos ver se é isso mesmo. Verso 11, um dia vindo o profeta para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. E então disse ao seu servo Geazi, vá chamar esta sunamita. E ela o chamou, e ela se pôs diante do profeta. E este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora tem nos tratado com muito cuidado, e o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou junto ao comandante do exército? Ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. E Eliseu disse, vá chamá-la. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E então o profeta disse à mulher, por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa tua serva. E a mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, ela deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Olha a manifestação da graça de Deus aqui. Esse é um milagre sem fé, que nós vemos nas Escrituras. Porque o profeta falou, por esse tempo, daqui a 1 ano você vai ter um filho nos braços. Ela disse, não. Alguém já viu isso? Não, meu senhor. Não minta para essa tua serva. E o texto termina, aqui a descrição termina aqui. Não diz que em algum momento ela mudou de ideia, ela passou a acreditar, ela declarou então uma palavra de fé. Aqui nós vemos, então, talvez um milagre que não foi movido pela fé, mas nós vemos certamente um milagre consequência da fidelidade que o Senhor encontrou naquela casa. Um lar fiel ao Senhor. Um lar fiel ao Senhor. Mesmo sem ter o filho, mesmo na velhice daquele homem, essa família decidiu fazer o melhor para o Senhor. E eles não colocaram condição. Essa é uma parte que precisa me intrigar, precisa te intrigar. Eles não condicionaram aquele ato de adoração ao Senhor. Eles não fizeram ao Senhor esperando algo em troca. Eles não fizeram ao Senhor dizendo, puxa, ó Senhor, a gente fez aqui, mas ó, então, vem e gera um filho em nós, não. Mas a fidelidade daquela casa foi encontrada pelo Senhor. E aqui, por mais que o resultado da fidelidade não seja o nosso objetivo, a gente precisa saber que, vivendo com Deus, nós semeamos em solo fértil. Vivendo, servindo ao Senhor, nós semeamos em solo fértil. Semeamos por amor ao Senhor, mas o que o Senhor tem de volta para nós é graça, é bondade, é misericórdia, é o seu amor, é o seu favor sobre nós. Então, diante de um lar que amava o Senhor, que levantou um altar de adoração, mesmo um lar talvez com uma fé vacilante, o Senhor encontra ali uma família fiel
em todas as circunstâncias, e diante disso ele se agrada e decide, na sua soberania, na sua graça, liberar aquele filho, então, para essa família. Vamos continuar a partir do verso 18. E o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. E de repente ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. É assim desde sempre, irmãos. Aconteceu alguma coisa mais séria, vai falar com a mãe. A mãe tem uma graça diferente lá para resolver. Leve-o para sua mãe, verso 20. E ele o tomou e o levou para a mãe, e o menino ficou sentado no colo dela até meio-dia, e então morreu. E ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. Então a crise chegou na família que adorava o Senhor. A crise chegou naquela família que se prostrava aos pés do Senhor. A crise chegou na família do líder, da líder de célula. A crise chegou na família do crente dizimista fiel. A crise chegou na família daquela que adora o Senhor com todo o seu coração. A crise chega. E o que nós aprendemos olhando para essa mulher é como tem sido a nossa reação diante das crises que têm afetado as nossas famílias. Como tem sido a nossa reação? E esse texto e tantos outros textos das Escrituras, eles nos mostram que o fato de servirmos a Deus, de sermos fiéis a Ele, não impedem que as crises cheguem nos nossos lares, mas Ele muda completamente a forma como nós encaramos as crises. Nós não vemos aqui desesperança, nós não vemos aqui, agora sim, não vemos falta de fé, nós não vemos aqui uma falta de propósito, nós não vemos aqui murmuração, não vemos reclamação, pelo contrário, nós vemos aqui de largada uma mulher que toma uma postura diferente diante da dor. Ela não aceita aquela crise, ela não aceita aquela situação, ela leva o filho até o quarto do profeta, fecha a porta e decide ir lá até ele. E aí a gente continua a partir do verso 23. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, lá no Monte Carmelo. E ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. E quando ela chegou ao homem de Deus no monte, ela agarrou-se aos pés dele, e Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor escondeu isso de mim e não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? E então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, eu não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Quero chamar esse trecho aqui de perseverando pela família.
A mulher sunamita, ela vai até o homem de Deus. Presta atenção que aqui a gente está falando de mais ou menos 30 quilômetros de distância de Sunem. Sunem fica ali correspondente onde é o território da tribo de Issacar. E aí ela vai um pouco na direção a noroeste, 30 quilômetros, e chega lá no Monte Carmelo. Então uma viagem longa, uma viagem complexa de ser feita naqueles dias. Mas ela não pensou duas vezes. Ela se posicionou, ela tomou uma decisão, e ela foi, e depois de chegar lá, ela recebe uma resposta, mas ela persiste para que houvesse ali não só um comprometimento à distância do profeta, mas para que ele se comprometesse pessoalmente com aquela situação. Então, a gente vê uma mulher, e aqui de novo, se o profeta representa a palavra de Deus, representa a voz de Deus na terra, por vezes representa até mesmo a presença de Deus na terra. Nós vemos uma mulher que vai até a presença de Deus e que se posiciona de forma firme, dizendo, não adianta mandar o bordão, dizendo isso para o profeta, não adianta qualquer coisa, eu creio que se o Senhor for lá, se o Senhor estiver lá na minha casa, a situação vai mudar. E aqui, aprendendo nesse trecho um pouco com essa mulher, o que ela nos ensina, o que nós precisamos trazer para a nossa realidade hoje, para os nossos lares hoje, para as nossas famílias hoje, diante das crises que sim aparecem e vão continuar a aparecer em algum momento. Ela nos ensina a enfrentarmos essas crises com um santo inconformismo. E, meus irmãos, eu vejo que um dos grandes inimigos, muitas vezes para que haja restauração nas famílias, para que haja restauração em casamentos, para que haja um milagre nas vidas de pessoas da família, um dos grandes inimigos é a apatia. Tempos atrás, conversava com uma pessoa que já tinha se divorciado há algum tempo. E aí eu encontrei, divorciamos. Você divorciou? Divorciamos. Mas o que aconteceu? Sabe como que é? Já não estava mais... Cara, não sei como que é. O que aconteceu? Não, então, não estava mais dando certo, e aí foi esfriando, e aí foi cada um para um canto, e aí a coisa esfriou e a gente entendeu que era melhor cada um seguir o seu caminho. Pessoas batizadas, pessoas que, em teoria, seguem a Jesus. E aqui nós vemos como um contraponto alguém que decide lutar, e aqui vem o título dessa mensagem, decide lutar, decide se posicionar, decide não se conformar com uma crise no seu lar, com uma crise na sua casa. Quantos de nós, muitas vezes, temos enfrentado crises que exigiam de nós lágrimas nos olhos, que exigiam de nós perseverança em oração, que exigiam de nós mais tempo aos pés do Senhor, mais jejum pelos lares, mais jejum pelas pessoas. Quantos de nós temos enfrentado essas crises como se fossem coisas que vão se resolver sozinhas, ou que não demandam ali a nossa dedicação? Meus irmãos, crer na soberania de Deus não afasta a nossa responsabilidade de nos dedicarmos por aquilo que o Senhor nos deu. Foi o Senhor quem deu aquele filho a ela, e ela podia ter falado, está tudo bem, se Deus deu, Ele levou e está tudo bem. Mas não, se Ele deu, ela entendeu o Senhor, é o Senhor que pode mudar essa situação, e só o Senhor. Então o santo inconformismo que levou aquela mulher ao movimento, e muitas vezes é esse movimento que o Senhor está esperando, e sabe, às vezes a crise vem justamente para gerar esse movimento dentro dos lares, porque imagina como foram as histórias daquela família depois da ressurreição, como foram as histórias daquela família, o que eles contavam para as pessoas que chegavam na sua casa depois que o menino já tinha ressuscitado.
Imagina como foi a vida deles dali em diante. Eles não teriam aquele testemunho se não tivessem passado por aquela crise. Então, certamente aquilo fazia parte da agenda de Deus, do propósito de Deus. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender isso, mas nós podemos e devemos aprender a descansar na soberania de Deus, mas ainda assim nos responsabilizando e fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Lute pela sua família. Um santo inconformismo diante das crises nós vemos naquela mulher. Outra coisa que nós vemos naquela mulher, uma santa perseverança. Alguns poderiam olhar e achar que era insistência, que ela era chata. Mas vamos chamar aqui de perseverança. Ela não se contentou com pouco. Ela foi até o profeta. Quando chegou o ajudante, o estagiário, ela falou: não quero falar com você, eu quero falar com ele. Ela era abusada, irmãos. E aí ela vai até ele, e ele diz: não, eu vou mandar a cura via Sedex, então vai o meu bordão na frente. E ela falou: não, perseverança. E quantas vezes, meus irmãos, dentro de casa, você vai precisar aprender a andar a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha, por amor da pessoa que está ali com você, e sabendo que com certeza ela vai ter que fazer a mesma coisa por você. O quanto de perseverança nós precisamos colocar em prática para desenvolvermos relacionamentos saudáveis. O quanto de negação do próprio ego, das próprias vontades, nós precisamos colocar em prática ao longo da caminhada para sermos maridos, mulheres, pais, mães, segundo o coração de Deus. É uma chamada para perseverarmos. Quem disse o contrário estava enganando você, irmão. E aqui de novo, às vezes vem uma crise e a gente baixa a guarda, às vezes vem uma crise e, como a gente vai ver aqui, a gente tenta terceirizar a responsabilidade para alguém. Mas aqui nós vemos uma mulher posicionada, uma mulher com esse santo inconformismo, uma mulher com uma santa perseverança. O que eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família: não desista do cumprimento dos propósitos, dos sonhos de Deus na sua casa. Não desista. É um chamado para cada um de nós. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais ou qualquer outro familiar que seja. Não desista. E aqui eu quero contar um testemunho bastante encurtado, que tem a ver com a conversão do meu pai, que está aqui. Depois eu peço para ele dar um tchau, senão vai ficar com vergonha agora. Mas a minha família, a gente recebeu o evangelho através da família da minha mãe. Então, a minha avó, né, a mãe da minha mãe, o pai dela, ele foi o primeiro que se converteu. Então, meu bisavô, ele ensinou os filhos dele. Então, minha avó recebeu a semente, ela ensinou as suas filhas, minha mãe recebeu-lhe a semente. E aí minha mãe casou com meu pai era católico. Casaram, tiveram a minha irmã mais velha, tiveram a mim. E eu, de certa forma, não cresci na igreja, porque não desde criança a gente ia com bastante frequência. Eu lembro que a partir da adolescência foi quando eu comecei a ir assim toda semana, e até por vontade própria, mas a gente sempre ia, né? Eu ia às vezes com a minha avó lá na Quadrangular, a gente ia já na Batista Alameda desde a infância, mas eu lembro que a gente sempre ia, eu, minha irmã e minha mãe, e meu pai continuava indo lá na igreja católica. Só que, meus irmãos, esse é um testemunho de perseverança, porque isso passou a infância, depois passou a nossa adolescência, a minha irmã se batizou, depois eu me batizei, aí foi chegando ali a juventude, foi o meu chamado.
Depois me casei, minha irmã se casou antes de mim e a gente foi seguindo a vida. E meu pai, aos poucos, ele foi indo mais à igreja, ele foi indo com mais frequência, ele foi acompanhando a minha mãe, até o momento que ele foi num retiro que foi muito especial, muito marcante. Foi a primeira vez que eu vi ele num apelo, prostrado ali aos pés do Senhor. Então ali ele teve um encontro com Jesus e o Senhor continua a fazer a obra. Mas o tempo foi passando e o meu pai ainda não tinha se decidido pelo batismo. E em algum momento a gente meio que se conformou também com isso, assim. Tipo, ele converteu, né? Ele não rouba, não mata, não usa drogas, não... Tá tudo bem. Vamos tocar a vida e tá tudo bem. Só que quando o Senhor nos chamou para a gente se movimentar para o Rio Grande do Sul, o Senhor começou a gerar de novo desse santo inconformismo no meu coração. Tipo, cara, você tem responsabilidade sobre isso também, você precisa ir lá conversar com ele. E eu falava, não, Senhor, faz a tua obra, faz o teu milagre, faz do teu jeito. E aquilo, né, aquele incômodo no meu coração. E ali, meus irmãos, depois, esses dias eu fiz a conta, mas sem ser uma conta arredondada, depois de 15 anos orando por isso, eu sentei com ele e a conversa durou uns 30 segundos. Falei, pai, eu acho que você precisa se batizar. Ele falou, eu também acho. E foi mais ou menos assim, né, encurtando a história. E dali em diante, né, a gente foi para o Rio Grande do Sul e o pastor João, que é muito amigo nosso, recebeu eles lá como membros, mas ele já tinha falado para mim, o dia que seu pai for se batizar, você vem aqui e você vai batizar ele. Então, depois de 15 anos, eu lembro da gente orando. Eu lembro da gente orando por isso quando a gente era criança. Eu lembro da minha avó orando por isso. E depois de 15 anos, o Senhor retoma esse fogo, essa perseverança, esse inconformismo no nosso coração. E eu pude batizar o meu pai ali, foi em dezembro de 2022. Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Não foi pela nossa fé vacilante, não foi, mas de alguma forma o Senhor, eu creio, Ele olhou para nós e encontrou fidelidade ali. E na sua graça, Ele deu essa bênção especial aqui para a nossa casa. Mas tudo isso para dizer, meus irmãos, aqui foram 15 anos, você não precisa esperar 15 anos para você se posicionar mais uma vez em oração diante do Senhor. Como a Sil falou aqui, tem alguém lá na sua casa, que ainda, na sua família, que ainda não se entregou aos pés do Senhor. Tem alguém lá que precisa não de uma nova religião, mas que precisa de uma intervenção sobrenatural de Jesus, que precisa ter um encontro com o Salvador. E eu creio que o Senhor, Ele quer gerar em nós, mais uma vez, desse inconformismo, dessa perseverança, para que seja em oração, ou seja, de uma forma como a gente conhece ou chama um pouquinho mais prática, não sei qual vai ser a forma, mas para que Ele te use mais uma vez nesse processo em nome de Jesus. Eu creio que aqui é tempo de não desistirmos dos nossos familiares, daqueles que ainda não se prostraram aos pés do Senhor. E aí, meus irmãos, continuando, verso 31, aqui, talvez é um dos trechos mais importantes, preste muita atenção, e nessa aplicação, verso 31, Geazi foi adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém, não houve nele nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu, e lhe disse, o menino não acordou. E aqui, meus irmãos, estou chamando esse trecho de lutando com as armas erradas. Lutando pela família. Lutando a guerra certa. Mas lutando com as armas erradas. Deus não mandou levar o bordão até o menino. E talvez, assim como Moisés, né, que começou a pegar teve um apego ali com o seu bordão, até o momento em que ele foi reprovado pelo Senhor, quando Deus diz, fale sobre a rocha, e ele pega e bate na rocha, ele pega o bordão e bate na rocha.
e ali o cajado, o bordão já carregava esse peso de algo miraculoso, mas aqui a gente vê nesse texto que não tinha um direcionamento de Deus, não houve uma palavra do Senhor leve, mas o profeta, acho que ele foi eu vou no que é seguro aqui, eu vou jogar assim o básico, leva lá que alguma coisa vai acontecer, e não aconteceu, lutando com as armas erradas. E meus irmãos, eu vejo que muitas vezes, seja nos casamentos, seja nessa perseverança, nessa luta pelos filhos, seja em outras áreas das famílias, muitas vezes nós vemos que há lutas com as armas erradas. Quando nós olhamos para o Brasil, para o cenário da igreja evangélica no Brasil, nós encontramos algo perto de um avivamento. 27% da população brasileira se declara evangélico. Nós vemos um crescimento do número de igrejas no Brasil. E aí nós vemos, como consequência disso, que há um aumento da participação da igreja no debate público e na política partidária também. E uma das principais bandeiras que se levanta nesse contexto, em teoria, em nome da igreja, é a bandeira da família. Sim ou não? Eu e você não temos dificuldade de votar em candidatos que dizem que vão lutar pela família. E eu vejo que, muitas vezes, meus irmãos, nós temos colocado a expectativa de que a redenção familiar no Brasil vai acontecer por meio da política. Nós não temos dificuldade de votar no candidato que tem a pauta da família, mas muitas vezes aqueles mesmos que colocam toda a energia nisso, têm dificuldade para fazer 10 minutos de devocional com seus filhos em casa. Muitas vezes nós colocamos a expectativa da redenção familiar em outras coisas, e dentro de casa paramos de orar uns pelos outros. Paramos, como a gente já disse aqui, de jejuar pelas famílias. E eu não estou falando aqui contra o seu engajamento com a política de forma nenhuma, mas você precisa entender que existe uma responsabilidade que começa dentro de casa. Não é a política que vai mudar o cenário das famílias. Quando a gente olha de novo para as estatísticas, no Brasil o número de divórcios só cresce. E não tem uma pesquisa definitiva, mas muitas delas indicam que o número de divórcios na igreja é muito parecido com o número de divórcios fora da igreja. Isso nos mostra uma realidade de que estamos lutando a guerra certa, mas com armas erradas. Estamos colocando a expectativa de que a transformação das famílias vem do lado de fora, e aqui eu dei o exemplo da política, mas poderia ser outros exemplos. Poderia ser o exemplo da escola. Eu tenho minha filha numa escola cristã, isso é uma bênção, mas isso não tira a minha responsabilidade de ensiná-la a amar Jesus. Colocamos a responsabilidade na igreja, no time do Kids, que fica ali 1 hora por semana com os nossos filhos, mas a redenção familiar, ou não, a sua família não vai viver a plenitude dos propósitos de Deus terceirizando essa responsabilidade. Eu e você, nós precisamos tomar para nós aquilo que nos cabe. Precisamos dobrar os nossos pés diante do Senhor. Precisamos voltar a orar com mais frequência, com mais fervor, com mais intensidade pelos casamentos, pelos nossos filhos, pelos pais. Precisamos voltar a clamar e a jejuar pelas nossas casas, com quem os nossos filhos vão se casar, por qual é a vocação deles, quais são os propósitos de Deus para as vidas deles e como eles vão se cumprir. E aí, a partir disso, todo o resto pode ser bênção, mas começa com um posicionamento dentro de casa. Então não adianta lutarmos a guerra certa com as armas erradas. E aqui eu também quero trazer um exemplo que não fazer, mas um exemplo meu e da Melina,
no começo do nosso casamento, era comum a gente ficar alguns dias sem se falar, quando a gente brigava. E acho que aquela talvez foi a vez que a gente ficou mais tempo da vida, assim, sem se falar. A gente não lembra exatamente quanto, mas vamos arredondar aqui, mais ou menos uns 5 dias, dentro de casa, sem nos falar. E aí chegou uma hora que eu falei, amor, a gente precisa pedir ajuda. A Melina falou, tá bom. E aí a gente foi conversar lá com um casal que nos aconselhava, o pastor Marco e a Márcia. E aí chegamos lá na casa deles, a gente achando que não tinha mais jeito para nós. A gente achando que, cara, e agora o que a gente vai fazer? Achando que tudo tinha acabado. E eles falaram algumas coisas lá que eu sinceramente nem lembro o que, nem ela. Mas, sabe o que eles fizeram que mudou completamente o nosso coração naquele dia? Botaram a gente um de frente para o outro e nos fizeram orar um pelo outro. Coisa que a gente não tinha feito ainda naqueles últimos vários dias de briga. Então ali, lutando dentro de casa com a competição, com o silêncio, lutando um contra o outro, mas sem usar da nossa arma mais básica, que é a oração. E aí, a gente terceiriza a responsabilidade. Eu preciso de um conselho, eu preciso de alguém que resolva o meu problema, eu preciso de um atendimento urgente. Quando no final do dia, talvez se desde o começo a gente tivesse dobrado o nosso joelho, orado, olhado um no olho do outro, a gente enxergaria não só um cônjuge, mas um irmão, uma irmã em Cristo. Alguém que tem as suas falhas, alguém que tem os seus defeitos. Eu tenho bem poucos, irmãos, mas alguns eu tenho. Mas alguém que tem os seus defeitos, mas que depende da graça de Jesus. E a partir dali, o Senhor começou a gerar e a curar coisas no nosso coração. E depois daquilo, poucas vezes a gente teve qualquer outra situação parecida. Na verdade, de quantidade de dias, acho que nenhuma. Ou seja, uma resposta básica que dependia de nós, mas que a gente estava esperando vir um anjo do céu para resolver. Não! Estava nas nossas mãos e muitas vezes é isso que o Senhor espera, um caminhar um em direção ao outro, um olhar de graça um para o outro, um olhar de graça, marido pela mulher, mulher pelo esposo, um tempo de oração juntos, um olhar de graça pelos filhos, joelhos dobrados diante da presença do Senhor, e talvez ali algo novo pode começar da parte de Deus na sua vida. Então, veja, a gente, nesse fim de semana, recebemos ótimas orientações. Você pode ir a um retiro maravilhoso como foi o nosso, você pode comprar ótimos livros, você pode fazer o curso do Aliança, você pode vir aqui nas mentorias, mas se você não fizer o básico na sua casa, meus irmãos, se você não dobrar o seu joelho e clamar ao Espírito Santo para que Ele transforme o seu coração todo dia, para que Ele te ensine a ser um marido, para que Ele te ensine a ser uma mulher, para que Ele te ensine a ser um pai e uma mãe, se você não colocar em primeiro lugar a sua dependência diante de Deus, nada disso vai ser suficiente. Tudo isso é bênção, mas não é suficiente. Está entendendo? Busque tudo isso, mas busque em primeiro lugar a presença de Deus, busque em primeiro lugar a comunhão com Jesus, busque em primeiro lugar entender o propósito celestial para a sua casa, e a partir disso eu creio que muitas coisas vão mudar na sua vida. E aí o trecho número 6, a gente já falou um pouquinho sobre ele, lutando com as armas certas. Vamos ler o último, a partir do verso 32. Quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele. E o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama,
se estendeu sobre o menino e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. E ele a chamou, e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. E ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu dali. A palavra diz que ele espirrou 7 vezes, talvez ele fosse de Curitiba e região, né? Mas não sabemos por que isso aconteceu, irmãos, um dia a gente pergunta lá no céu. Mas o Senhor trouxe à vida mais uma vez aquilo que estava morto. Sabe, às vezes a gente crê que Jesus, ele tem poder para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos, mas às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que o Senhor, ele pode restaurar um casamento, que o Senhor pode trazer um filho perdido de volta para casa. Nós temos, às vezes, dificuldade em crer que o Senhor pode fazer um milagre como esse, 15 anos depois, completar uma obra de salvação e de decisão pelo Senhor. Então, qual é essa obra de ressurreição que precisa acontecer na sua casa? Qual é essa obra de ressurreição que precisa acontecer na sua família, essa obra impossível diante dos homens, essa obra que carece de uma intervenção sobrenatural? E aí essa mulher, sim, ela nos ensina muitas coisas. Ela nos ensina a prostrarmos os nossos pés diante de Deus, a levantarmos um altar nas nossas casas. Ela nos ensina a agirmos sem desesperança diante da crise. Ela nos ensina a buscarmos ajuda no lugar certo. Ela nos ensina a caminharmos com um santo inconformismo, uma santa perseverança diante dessas crises. Mas, meus irmãos, nada disso seria capaz de trazer aquele menino à vida de volta, senão o poder do Espírito Santo de Deus. Houve um agir de graça do Senhor. Por mais que aqui tenham boas práticas para mim e para você, a principal mensagem é: nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos da ação sobrenatural de Jesus, diante da crise ou não. Mas nós precisamos do Senhor. É impossível sermos maridos, mulheres, pais, mães, filhos, segundo o coração de Deus, sem Deus. É impossível vivermos o propósito de Deus para as nossas famílias sem o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou esse menino dentre os mortos, é o poder que eu e você precisamos para sermos família. É o poder que nós precisamos para viver milagres extraordinários em casa, ou para vivermos o básico, mas debaixo da graça, debaixo do propósito de Deus.